Então, boa noite. A gente vai fazer a correção dos exercícios da aula passada. Então, sejam todos bem-vindos, né, para mais uma aula. Então, vamos lá. D266, resolver os sistemas pela regra de Cramer. Ou seja, na última aula a gente viu esse processo de cálculo de sistemas. Agora a gente vai fazer a correção dos exercícios passados também nessa última aula. Então, vamos lá. Nós temos aqui um sistema, né? No caso, duas equações, duas incógnitas, certo? Então, vamos resolver pela regra de Cramer, certo? Então, vamos lá. Primeiro passo, antes de ir aqui para a resolução, o primeiro passo é você fazer o seguinte, você vai calcular o determinante, né? Esse daqui é o D de determinante, você vê que não tem nenhum número próximo a ele, ele significa o quê? Esse determinante vai ser o determinante de todos os coeficientes, ou seja, quem são os coeficientes no X? São os que acompanham as incógnitas, ou seja, acompanhar, né, porque estão próximos, ou mesma coisa que você dizer que multiplica as incógnitas. Então, menos 1 e 3, lembrando que aqui na primeira coluna vai ficar só os que acompanham o x, aqui foram só os que acompanham o y, então menos 4 e 2. Lembra que não pode, a gente não vai misturar isso. Nessa primeira coluna só os que acompanham o x e nessa segunda só os que acompanham o y. Se tivesse o z, ficaria na terceira coluna, certo? Calculei o determinante, certo? Então, ou seja, o produto dos elementos que estão na diagonal principal menos o produto dos elementos que estão na secundária. Então, menos 1 vezes 2, menos 3 vezes menos 4. Esse menos é da própria definição, certo? Da própria propriedade para o cálculo de determinantes. Então, ou seja, menos 1 vezes 2, menos 2, menos 4 vezes 3, menos 12. Como tem o menos aqui na frente, né, fica o oposto, então mais 12. Então, menos 2 mais 12, 10. Agora a gente vai calcular o determinante também, só que a gente vai pegar essa, que seria dos coeficientes, e vai substituir a primeira coluna pela dos termos independentes. Então vai ser o D1. Você pode ver que aqui permanece a mesma coisa que mudou para a coluna dos termos independentes. Então por quê? Porque a gente está calculando a incógnita x. Então a gente vai substituir a primeira coluna. Quando for o y, a gente vai substituir a segunda. Vocês vão perceber isso. Cálculo determinante, a gente encontrou 20, pelo mesmo processo que a gente usou anteriormente. Tá bom? D1. Depois você vai calcular o D2. O D2 vai ser a dos coeficientes, só que você vai substituir agora. Vai manter a primeira, você viu que a primeira se manteve agora e troca a segunda. Então não vai ser menos 4 e 2, vai ser os termos independentes, 0 e 5. Então, 0 e 5. Você vê que o 0 e 5 ficou anteriormente na primeira coluna. Agora ele veio para a segunda e se manteve a primeira. Na outra, trocou a primeira e se manteve a segunda. Então, troca onde você quer descobrir. Aqui eu quero descobrir o y, certo? Com D2 eu vou precisar dele para descobrir o y. Calculei e encontrei o determinante menos 5. É o mesmo processo que a gente usou para calcular esse determinante. Para encontrar o x, o que, é que vai ser o x? Vai ser o D1, né, que foi substituir a primeira coluna pelos termos independentes, calculou sobre o determinante da matriz dos coeficientes, que foi 10. Então, 20 sobre 10, 2. Então, ou seja, o valor de x é 2. Quanto vai ser o y? Vai ser o D2, ou seja, menos 5 sobre 10. Então, ou seja, a parte de baixo, o determinante é o mesmo, que é a determinante da matriz dos coeficientes. Então, menos 5 sobre 10. Então, simplificando aqui, né, dividindo por 5 aqui, dividindo por 5 aqui, eu encontro menos 1 sobre 2. Lembrando que esse menos pode ficar tanto aqui em um deles, quanto aqui na frente, preferencialmente aqui na frente, certo? Porque se eu dividir um número negativo por um positivo, é a mesma coisa que esse número ele vai ficar negativo. E na processo de simplificação, lembrando que a gente divide o número de cima e o número de baixo pelo mesmo número. Então, encontramos a solução. 2 e menos 1 sobre 2 é a solução desse sistema. Vamos para um, né, bem parecido, né, fazemos o mesmo processo, identificamos, né, quais são os coeficientes, então 2 e menos 1, 2 e menos 1 e 3. Viu? Novamente, ó, aqui são os elementos que acompanham o x, aqui são os que acompanham o y. Calculei o determinante. Relembrando, faz o produto dos elementos que estão na diagonal principal menos o produto dos elementos que estão na
secundária. Então, 2 vezes 3 menos, né, pela própria definição da cálculo determinante, menos 1 vezes menos 1. Então, 2 vezes 3, 6, menos, né, e menos 1 vezes menos 1, 1. Menos na frente, né, mais vai se tornar, o que seria uma soma vai se tornar uma subtração. Então, 6 menos 1, 5. Fazer o mesmo processo nesses dois. Só que, relembrando, o que vai ser o D1? Vai ser, você vai substituir a primeira coluna pela dos termos independentes. Então, seria 2 e menos 1. Igual ao que está aqui. Só que você vai substituir pelo termo independente, calcular o determinante. D2. Não troca a primeira, troca a segunda. Coloca o dos termos independentes. Então, seja uma delas vai ser com termo independente no caso que a gente for calcular D1, D2 ou D3. Então, a gente está substituindo a coluna que acompanha Y. Deu menos 4. O que a gente vai fazer? Dividir D1 sobre D para encontrar o X. Então, ou seja, D1 sobre D seria 3 sobre 5. Não precisa, nesse caso, né, como não vai dar uma divisão, né, exata, né, vai dar um número decimal, você pode deixar dessa maneira aqui. Mas, se quisesse, poderia dividir também, né? Mas não tem necessidade. Então, eu poderia dividir 2 menos 4 sobre 5. Só passei o menos aqui para ficar à frente da barra, mas aqui já poderia parar. Então, eu encontrei a solução. Então, aqui está organizadinho porque eu encontrei primeiro o x, encontrei o y, só joguei aqui na substituição, no caso, no paraordenado, x, y. Então, seja mais o cuidado que se eu tivesse feito o meu cálculo, encontrar primeiro o y sempre viria aqui no segundo elemento aqui, não no primeiro. Então, lembrando que isso aqui é um paraordenado, então existe uma ordem. Primeiro para x, y, z e assim sucessivamente, certo? Vamos agora, esse vai exigir um pouquinho mais, mas é o mesmo processo. O que acontece? Nós temos aqui 3 equações, certo? E 3 incógnitas. Certo? X, y, z. Mas nem todas as equações têm essas 3 incógnitas. O que a gente faz? Primeiro, novamente, o primeiro passo, calcular os termos independentes, né? O determinante com os termos independentes, com os coeficientes numéricos, com os coeficientes numéricos. Onde não tiver incógnito, você vai colocar zero. Por que zero? Não é só substituindo. É porque se você multiplicar o incógnito por zero, vai dar zero, certo? Então, ele vai desaparecer. Porque zero é um elemento neutro. Se você somar ou deixar ou não apresentar, vai dar a mesma coisa. Então, como vai dar uma matriz 3 por 3, eu vou calcular o determinante dele. Então, vou usar o processo de Sarri, que é o mesmo processo, só que agora eu vou ter mais elementos. Então, 1 vezes 2 vezes 1, 2, menos 1 vezes 3 vezes 4, menos 12, 3 vezes 0 vezes menos 2, 0. Somo todos esses valores, menos, a gente já aprendeu, menos 1 vezes 2, menos 2, vai dar 4, 3 vezes 3 vezes 1, 9, 1 vezes 0 vezes 4, 0. Lembrando, se tiver 0, não precisa nem multiplicar os demais, porque vai dar 0. Então, 2 menos 12, menos 10. 4 mais 9, 13. Tem um menos aqui na frente, menos 13. Menos 10, menos 13, menos 23. Certo? No mesmo processo, só que agora a gente vai substituir a primeira coluna, que seria 3, 2 e 4, a gente vai substituir pelo dos termos independentes. Então, 1, menos 1 e 7. Você viu que a segunda e a terceira permanece a mesma, que muda só a primeira correspondente ao x. Porque com D1 sobre o D, a gente vai calcular a incógnita x, certo? Então, seja calculando os determinantes aqui, certo? A gente vai encontrar menos 23. Né? Como vocês já sabem o processo, né? Não vou fazer aqui por sair, para não se prolongar muito. De novo, calculei o D2. Então, o D2, você vê que permaneceu a primeira coluna, é a mesma dos coeficientes 3, 2 e 1. O que mudou? Você vai ver que não vai ser menos 1, 0 e 1 nessa outra. Por quê? 1, menos 1 e 7 já mudou, porque a gente trocou a segunda e permaneceu com a primeira e a terceira. Calculou o determinante dela por Sarri, repetindo as duas primeiras colunas, né? E multiplicando os termos independentes, os que estão na diagonal principal menos os que estão na diagonal secundária. Aqui o mesmo processo, só que ao invés permanece a primeira e a segunda coluna, troca-se a
Terceira, cálculo os determinantes. Agora, para calcular o valor de x, y e z, o que eu vou fazer? D1 sobre D, então menos 23 sobre menos 23, 1. D2, ou seja, o determinante, só que trocando a segunda coluna. Então, D2 sobre D menos 23 sobre menos 23, D1, novamente. E o D3 sobre D, 23 sobre menos 23, menos 1. E montei o conjunto solução. Então, seja o processo da B e da C era o mesmo. O que mudava era o processo de cálculo. O que mudou da regra de Cama? Aqui eu vou usar Sarri, porque é o determinante de uma matriz 3 por 3. Aqui já não foi necessário usar esse processo, porque era de ordem 2, certo?